Essa narrativa surge como uma conversa didática entre Ana e pastor Mateus. Ana inicia um questionamento, por que Deus permitiria tragédias como a peste negra, trazendo à tona a complexidade do sofrimento humano e a soberania divina. Pastor Mateus responde com base em ensinamentos bíblicos, misturando história, espiritualidade e empatia. O pastor apresenta fatos históricos sobre a peste negra, incluindo os doutores da peste negra, destacando suas vestimentas, a coragem de ajudar pacientes e a importância das práticas de isolamento. Mas afinal, qual a relação da peste negra com um canal de reflexão e motivação cristã? Fique comigo e vamos embarcar nessa história da Idade Média e nossos dias atuais. Ana. Pastor Mateus, posso fazer uma pergunta? Pastor Mateus responde: Claro, Ana. O que está em sua mente? Estávamos estudando a peste negra e eu não consegui entender. Como algo tão terrível poderia acontecer? Milhões de pessoas morreram. Se Deus é amor, por que ele permitiria isso? E o pastor Mateus, com a sua calma de sempre: Essa é uma pergunta importante, Ana. É normal sentir-se confuso diante de acontecimentos tão sombrios. Antes de tudo, precisamos lembrar que vivemos em um mundo caído, desde o Éden. O pecado trouxe consequências à criação, incluindo a dor, o sofrimento e até doenças como a peste negra. Mas ainda assim, por que tanto sofrimento? E o pastor Mateus respondendo: Pense nisso como uma janela para entendermos melhor a nossa fragilidade e a necessidade que temos de Deus durante a peste negra. Muitos perderam tudo, bens, família e a saúde. Mas também teve aqueles que encontraram em Deus consolo e força para ajudar os outros. Em tempos de tribulação, o coração humano é revelado. E Ana: Então, Deus permitiu isso para testar as pessoas? Pastor Mateus: Não exatamente, Ana. Deus não precisa testar ninguém, mas Ele pode usar até os piores momentos para moldar nossos corações. Como Romanos capítulo 8 e verso 28 nos lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que o sofrimento seja bom, mas que Deus pode trazer algo bom mesmo das piores situações. Ana: Isso faz sentido. Mas e os médicos daquela época? Eu li sobre os doutores da morte negra e suas roupas estranhas. Por que eles usavam aquilo? E o pastor Mateus: Os doutores da peste, eles foram figuras marcantes daquela época. Suas vestimentas, embora assustadoras, tinham um propósito. A máscara com bico longo era recheada com ervas aromáticas, como lavanda e alecrim, porque acreditava-se que o ar contaminado, ou miasmas, causava a doença. Eles também usavam mantos grossos, chapéus de couro e luvas para se protegerem. E Ana: Eles realmente compreendiam o que estavam fazendo? Pastor Mateus respondendo: Em parte, não. Eles não conheciam germes ou bactérias, mas estavam tentando proteger a si mesmos e isolar os pacientes. Mesmo sem saber, foram pioneiros na ideia de quarentena. Essa prática de separar os infectados ajudou a conter a propagação da doença. E Ana: Então, mesmo com pouco conhecimento, eles salvaram vidas? Logo, o pastor Mateus respondeu: Sim. Isso nos ensina uma lição importante sobre coragem e propósito. Esses médicos, mesmo enfrentando riscos altíssimos e sem garantias, escolheram ajudar os necessitados. Eles foram instrumentos de esperança em um período de desespero. E Ana: Mas eles não tinham medo? E o pastor Mateus: Com certeza, Ana. Mas a coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Assim como os doutores da peste obtiveram as ferramentas que tinham, nós também somos chamados a fazer o melhor com o que Deus nos dá, especialmente em tempos de dificuldade. É incrível como algo tão pequeno como o isolamento de pacientes pode ter salvo tantas vidas. E o pastor: Verdade, essa prática rudimentar abriu portas para avanços na medicina e mostrou o valor da prevenção e do cuidado com o próximo. Isso também reflete o amor de Deus por nós, porque Ele sempre deseja que cuidemos uns dos outros. E Ana: Então, mesmo nas tragédias, podemos ser luz? Exatamente, Ana. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5 e verso 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Em tempos difíceis, somos chamados para mostrar o amor de Deus com nossas ações. E Ana, obrigada, pastor. Acho que estou começando a entender. Pastor Mateus, fico feliz, Ana. Nunca esqueça, Deus transforma até as maiores tragédias em oportunidades de revelar sua graça e seu amor. Uma reflexão para nossas vidas hoje. Hoje vivemos em um mundo onde, mesmo com avanços tecnológicos e médicos, enfrentamos crises que nos deixam inseguros, como pandemias, desastres naturais e conflitos. Assim como na época da peste negra, somos desafiados a responder com fé, coragem e amor. Podemos aprender muito com a coragem dos doutores da peste negra, que apesar de suas limitações, fizeram o possível para proteger vidas. Também somos chamados para ser instrumentos de esperança e ajuda, seja com pequenas ações de cuidado, sejam com palavras de conforto. Acima de tudo, a peste negra nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus nunca nos abandona. Ele nos dá força para enfrentar o sofrimento e nos usa para sermos luz em meio às trevas. Que possamos, em nossas próprias batalhas diárias, refletir a graça e o amor de Deus, confiando que Ele está sempre no controle, transformando nossas provas em oportunidades de crescimento e testemunho. E não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, verso 9. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Dito isso, até a próxima.